Bom dia, professor José Bom Tabacon. dia. Eu já cumprimentei o professor Flávio Cassalard. Essa mesa, ela vem com um tema sobre a documentação do patrimônio paisagístico. E aí eu vou já aqui dar início lendo o currículo dos nossos palestrantes, né? O professor José Valdemar Tabacori tem graduação em urbanismo pela UFRJ em 1968, especialização em ecologia e recursos naturais pela UFES em 1991, doutorado em geografia pela UFRJ em 2002, é ex-professor de paisagismo da Unisul Univale Católica de Santa Catarina, professor convidado da Universitat IUAV de Veneza, pós-graduação, professor em vegetação e paisagismo pela Unifor, na Unifor, em Fortaleza, Ceará, composição de estruturas urbanas especiais da FGV, em Joinville, Santa Catarina, consultor ad hoc no portal Vitrúvios e da Universidade Mackenzie, sócio-diretor de José Tabacó, Arquitetura da Paisagem e Consultoria Ambiental, consultor do IFAM na elaboração do dossiê de candidatura do sítio Roberto Goulart Marx a Patrimônio Mundial da Unesco, ganhador da medalha Mário de Andrade, em 2017, do IFAM, autor e coautor dos livros Rio Natureza, Arte e Paisagem, Árvores, Minas Gerais, Sítio Roberto Goulart Marx e Kiyotaki Arquiteto, bem como de diversos artigos e capítulos publicados. Antecipo, posteriormente eu vou ler o currículo do professor Flávio Cassalard, antecipo que é uma honra, professor José Tabacô, tê-lo aqui conosco, sua experiência de presença, né, durante a concepção dessas obras é de grande valia, né, para nosso, para que seja compartilhada hoje, e com o senhor fica a palavra, a apresentação. Ok. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite que a organização do evento me fez. Eu tenho dedicado uma grande parte dos meus esforços profissionais à consolidação do sítio como uma instituição, conforme desejo do Burle Marx. Então, esse evento é uma oportunidade de reforçar esse papel todo, porque é um esforço não só meu, claro, óbvio, mas de uma equipe muito grande, muito dedicada a consolidar isso. E, graças a isso, eu não tenho nenhuma dúvida, o sítio encontra-se num excelente estado de conservação, de preservação de tudo como Burle Marx deixou e como ele havia imaginado. Então, assim, a parte física do sítio está garantida da forma como ele expressou seu desejo no documento de doação, quando ele fez essa doação ao governo federal de IFAM. Bom, eu começo com o relatório, com o parecer final do relatório feito pelo ICOMOS no sítio. Eu não vou ler, mas só destacar que é importante, no contexto do que nós vamos conversar hoje, destacar que a Unesco, ao tombar o sítio como... Tombar não, desculpa, ao registrar o sítio como patrimônio mundial, ela deu ênfase muito especial a toda a questão do acervo botânico do sítio, embora o sítio seja um aglomerado de outros acervos valiosos também, não menos importantes, mas o que definiu a excepcionalidade do sítio a ponto dele poder ser candidato e posteriormente confirmado como participante dessa lista tão honrosa foi exatamente a sua coleção botânica. Tá?
No documento de doação, quando o Burle Marx fez a doação ao governo federal, foi para o IFAM, na época era a Fundação Nacional Pro Memória, ele estabeleceu no artigo 3 que a ideia era que essa obra ficasse preservada e que ela deveria se constituir num centro de memória e de estudos, não só do conhecimento nos campos do paisagismo, do patrimônio cultural e da preservação ambiental, como também da própria obra do Burle Marx, evidentemente, que está aí incluída, e essas coisas são de difícil delimitação ou separação. Não é? Então, fazendo uma breve cronologia, o Roberto adquiriu o sítio em 1949. Né? Em 83, ele foi feito um tombamento no nível estadual, pelo INEPAC, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. A doação que eu me referi foi em 85, né? Mas desde 84 iniciou-se um processo de tombamento que se arrastou por uma série de razões que também não cabe a gente aqui. Eu tenho muito pouco tempo para fazer, né? 20 minutos para contar a história de uma vida, né? Então, eu vou pular essa parte. Mas começou o processo de tombamento. E, em 2021, veio essa inscrição na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Todos esses processos estão aqui nesse endereço. Quem tiver interesse em conhecer melhor pode fazer uma visita ali. Não é? E eu fiz um resumo aqui, só para a gente acompanhar, em verde, a história das aquisições, porque o Burle Marx não comprou o sítio todo de uma vez só, ele e o seu irmão, Guilherme Siegfried, que era seu sócio, que o acompanhou nessa construção a vida inteira, até o momento da doação, né? Eles compraram em várias etapas que estão definidas aqui nessa linha do tempo, né? E ela foi colocada junto com o que aconteceu com o IFAM ao longo do período, já que esses dois destinos convergiram. Tá? Então, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado no Brasil em 1939. Né? Em 70, virou Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais adiante, em 79, ele foi dividido em duas partes, a Secretaria e a Fundação Nacional Pro Memória. Isso em linhas rápidas. No governo Collor, foi transformado em Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. E depois, em 94, voltou à sua designação original de 70, que é o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que eu creio, eu e todo mundo esperamos que isso fique para sempre e acabem essas mudanças de designação. Bom, e no sítio aqui tem a história da compra dos terrenos, que é um mosaico de várias compras, processos de reintegração de posse, inclusive essas coisas vieram cronologicamente se entremeando até se consolidar nesse final de reintegração de posse, já sob o governo, já com o sítio doado, né? E hoje em dia ele é uma instituição já consolidada nessas condições que nós estamos vendo aqui. Né? O processo de tombamento no nível federal começou em 84, como eu mencionei, e durou até aqui 2003, quando ele foi concluído. Tá? No enquadramento da Unesco, os critérios que a Unesco utilizou, a Unesco tem 9 critérios para enquadrar algum bem candidato nessa lista de patrimônio mundial. A Unesco se louvou em 2 critérios principais, 2 critérios, o segundo e o quarto. E eu coloquei aqui, porque eu acho interessante, reforçar aquela ideia que eu falei inicialmente, que esses critérios eles estão baseados na questão da coleção
de plantas do sítio Roberto Burle Marx, na questão da excepcionalidade que o sítio tem, nas suas correlações com a vegetação, com o uso de vegetação tropical, que está marcado aqui, né? E a proposta do que eles chamam, e não é uma designação oficial, mas está tendendo a ser, de ter conhecido, de Roberto ter ficado conhecido como o criador do Jardim Tropical Moderno, ou do moderno Jardim Tropical Brasileiro, ou outras variações sobre esse mesmo título que vão ocorrendo por aí, né? Nos dois critérios, ele marca. Aqui o exemplo excepcional de paisagem também é de uma paisagem cultural construída, não é? Em que ele usou plantas, em sua maioria nativas do Brasil, mas também plantas exóticas, e criou uma coleção expressiva no sentido de aumentar sua própria possibilidade de se expressar em projetos de paisagismo. Aliás, eu acho bom destacar também, esse foi o motivo principal pelo qual o Roberto comprou o sítio junto com o irmão e construiu o sítio. A ideia dele inicial foi de fazer uma coleção de plantas para experimentar nesse terreno e usar em projetos de paisagismo. Como ele dizia, aumentar o vocabulário de plantas disponíveis para uso em projetos de paisagismo. O sítio ocupa um morro, um cordão de morros na região de Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, que é conhecido como que tem a designação de Morro Santo Antônio da Bica, foi o primeiro nome do sítio. Com a doação e por pedido do próprio Roberto, o sítio se transformou, o nome ficou transformado para Sítio Roberto Burle Marx. Então, nós estamos vendo aqui o aspecto geral. Isso daqui era tudo um cafezal. Hoje em dia tem esse aspecto florestal, não é, que se aproxima muito visualmente da constituição fitofisionômica de uma mata atlântica. Mas ele está longe de ser uma mata atlântica. Ele é, talvez, uma das maiores diversidades florestais do mundo, porque aí tem árvores do Brasil inteiro, de Amazônia, das partes florestais do Brasil, mas também das partes de cerrado e também de plantas exóticas. Então, de todo o cinturão intertropical e subtropical do planeta. Então, uma diversidade absurda, embora, repito, é bom a gente repetir sempre, uma paisagem inteiramente construída, cultural. Aqui, nós estamos vendo, do alto, um umbráculo, como ele chamava, ou um sombral, né? Que é uma instalação específica para plantas de subbosque, né? São plantas que vivem na sombra da floresta, para a luz filtrada do sol, que aqui, no caso, é uma função feita por essas telas especiais de plástico que têm diversas gradações e vão a planta que está aqui embaixo, né? E, só para vocês terem uma ideia desse acervo, são 14 mil metros quadrados, aproximadamente, de área coberta com plantas, né? Essas plantas, como eu disse, protegidas da luz direta do sol. Isso são plantas ultra sensíveis, qualquer acidente que haja com essa tela, elas aguentariam alguns dias aqui, mas logo depois estariam muito prejudicadas pela luz sol, porque elas não têm nenhuma adaptação para viver diretamente expostas, né? Então, todas essas instalações foram feitas porque, durante toda a sua vida, Burle Marx coletou plantas desses ambientes, também desses ambientes, e ele precisava de ter locais mais próximos possíveis dos ambientes de origem dessas plantas para que elas pudessem sobreviver no sítio. Então, aqui tem a entrada de um desses sombrais,
não é? Que ele chamou Sombral Graziella Barroso, né? Aqui a entrada, aliás, esse é do Margaret Mee, que é um sombral com predominância de bromélias, e aqui um detalhe do interior do do Graziella Barroso, que era um sombral que privilegiava a coleção de aráceas, novamente dos gêneros Philodendron e Anthurium, mas com algumas outras plantas também. Né? Aqui são outros aspectos desse mesmo espaço. Né? Aqui a coleção de begônias, então elas são distribuídas nessas grandes áreas que muita gente chama de estufa, isso não é uma estufa, né? Ela é ventilada, ela não tem objetivo de criar controle de temperatura, mas sim controle de iluminação, como eu mencionei. Né? Aqui, outra vez, outra coleção, outro aspecto da mesma coleção de begoniáceas. Né? E nós vamos começar a mostrar as instalações e o trabalho do Burle Marx. Eu vou tentar fazer um resumo do que foi, porque cada centímetro quadrado do sítio, literalmente, tem uma história para ser contada. Então, aqui nós estamos vendo, por exemplo, o salão de festas, um ângulo, nós vamos ver em detalhe isso aqui, mas a construção não se limitou a um edifício, um prédio de arquitetura, mas também de toda uma ambientação no entorno que mistura a questão da coleção de plantas. Isso aqui, depois nós vamos discutir um pouco melhor isso, não é? Mas a gente colocou, inclusive, no relatório da Unesco, que é impossível você delimitar o que tem um tratamento de jardim, especificamente no sítio, e o que tem um tratamento apenas de área para abrigar uma coleção de plantas. São duas coisas diferentes, existe essa diferença, inclusive, nas próprias estratégias do Burle Marx, mas não existe a possibilidade de uma delimitação. Quando a Unesco solicitou isso, essa delimitação foi feita e foi comentado no relatório que era inteiramente arbitrária. Provavelmente, se outra pessoa ou outra equipe fosse fazer uma delimitação, não coincidiria com essa nas suas áreas e nos seus próprios limites de cada uma delas. Então, é uma coisa muito difícil e que é uma discussão em aberto ainda. Mas, vocês reparem, aqui há um cuidado com a ambientação paisagística. Essa é uma construção de uma cascata escalonada, a água é um elemento vivificador desse tipo de vegetação que está aqui por perto. Vocês não vão ver nenhuma incoerência ecológica aqui, falando em termos assim da acepção científica da palavra ecologia. Aqui poderia ser plantado um cactus e ele sobreviveria, mas não é fitofisionomicamente coerente botar uma planta de origem em regiões áridas na beira de água, como está aqui dessa abundância de água toda. Né? Uma outra coisa que é importante chamar a atenção nessa foto é a construção em si. Todos esses blocos são pedras obtidas em demolições na cidade do Rio de Janeiro. O Burle Marx ficava atento a isso full time, o tempo inteiro. Quando ele podia, ele trazia as pedras, ainda que ele não tivesse um destino definido, ele trazia as pedras para depois imaginar algum tipo de construção com elas. E aqui a gente pode ver, o salão de festas, ele foi, na verdade, construído inicialmente como uma pérgola, que é essa que nós estamos vendo em primeiro plano, e que tinha a função de sustentáculo de uma espécie de trepadeira que ele havia importado recentemente, no Brasil não existia, que é a trepadeira de jade, Strongyloidon macrobotris, que não tinha aqui no Brasil, que era uma novidade, e que ele ficou encantado com a coloração dela, que é ímpar, é singular, é uma coloração, um verde azulado, assim que nem uma câmera fotográfica
é capaz de reproduzir fielmente de tão rara que é essa cor, né? E ele construiu toda essa pérgola especificamente para essa planta. Nesse momento aqui, porque essa planta ela cresce, definha, morre, vem outra, é substituída por outras. Então, nesse momento, ela não está presente, mas as suas flores são pendentes e dão todas para o lado da sombra. Então, esse pé direito, tudo isso aqui foi estudado para tal. E ele resolveu acoplar nessa pérgola um salão de festas e uma cozinha, tudo feito com pedra de demolição, concreto aparente, etc. Então, assim, essas plantas também estão ambientadas para não receber luz direta do sol, são plantas de meia luz, de beira de córrego, então tem aqui a reprodução do ambiente delas para que elas tenham uma chance maior de sobrevivência. Aqui um outro aspecto, tudo com pedra, pedras de demolições de antigas construções. Lá no fundo é um forno na chamada cozinha de pedra, foi esse nome. Aqui outro ângulo, né? E aqui o próprio salão. Aí, reparem, lá tem uma composição feita com essas pedras que eu mencionei. O próprio forno da cozinha também é construído com pedras assim. Houve a oportunidade de um painel aqui, Burle Marx fez um painel, constrói um painel aqui, que nós vamos ver em detalhe mais adiante, né? O forno está aqui, feito aqui, que era para a elaboração da comida dos grandes banquetes que ele costumava dar aqui. Banquetes com 100, 150 pessoas no mínimo, mas chegando a 200 e até, muitas vezes, até 300 pessoas, né? Aqui o painel que eu mencionei, feito em concreto, porque tudo para ele era uma oportunidade de se expressar e de aproveitar aquele espaço como forma de uma instalação artística que ele pudesse colocar. Ou, então, dos objetos que ele ia comprando e que ele doou generosamente, junto com todo o sítio, para o IFAM. Então, aqui nós temos essa cabeça de pedra do Jaime Nicola, tem outras coisas também. Então, e esses espaços edificados, os interespaços, quer dizer, os espaços entre as construções, são ocupados por essa, vamos chamar essa mistura, que eu mencionei no começo, de coleção de plantas e de jardins. E eu coloquei esse espaço aqui entre esse salão de festas que nós vimos e a residência do Burle Marx está aqui, né? E esse espaço é um exemplo muito forte disso, porque isso aqui foi tratado durante décadas como um jardim. Aqui era um jardim com toda a composição paisagística, feita com cuidado, pedras que vieram de outros lugares que o Burle Marx usou na composição aqui e tudo. Só que depois, com o tempo, com a expansão da coleção e com a descoberta das técnicas de transplante de Velociácea, que era uma família que o Burle Marx queria usar muito no jardim, mas ele não conseguia as técnicas. Quando ele descobriu como se fazia através da botânica Nanusa Menezes, que ficou sua amiga até o fim da vida dele, né? O único lugar restante que tinha era esse, e ele foi ocupado com uma coleção de bromeliáceas. Aqui predominam, velociáceas. É o predomínio aqui. Isso aqui é velociácea, aqui é uma velociácea, lá atrás aquela mais alta é velociácea também, né? E isso aqui perdeu a característica de jardim que tinha, porque não se pode querer pretender que isso seja uma composição paisagística. O Burle Marx não fazia paisagismo dessa forma. Ele fazia um paisagismo muito claro, muito nítido, muito definido na distribuição, não só da vegetação, como nas próprias formas de canteiros, de pisos, etc. e tal, né? Não tinha uma indefinição como a gente vê aqui. Isso é característico de uma área de coleção de plantas. Mas, repito,
É muito complicado, muito difícil dizer que aqui acaba uma área de coleção de plantas e ali começa um jardim, ou vice-versa. Não é possível fazer isso. Então, nós fizemos uma espécie de uma amostra possível para a Unesco, para o dossiê, não é? Ilustrando exatamente que é esse o problema, e isso carece de uma definição maior ou alguma solução maior, porque as pessoas poderiam dizer: ah, mas isso aí podia ser congelado, como está, e considerar tudo um jardim. Sim, poderia. Só que é o seguinte: acaba um dos objetivos principais do Roberto quando doou o sítio, que era fazer daí um centro de pesquisa em paisagismo, que, inclusive, deveria continuar o colecionamento de plantas. Por exemplo, se eu conseguir agora alguma planta que esteja ameaçada de extinção no sul do Brasil, como é o fato, é verdadeiro esse exemplo. Uma palmeira ameaçada, está no livro vermelho de plantas ameaçadas de extinção, Tritrinax brasiliensis. Não tem na coleção do sítio, então nós não vamos poder colocar essa planta na coleção como nova aquisição, porque está tudo tombado. Depois, outra questão complicadíssima de responder: qual é a situação tombada? Se o sítio tem um dinamismo em que plantas nasciam e viviam e morriam diariamente aí, devido a essa diversidade toda, a competição que existe entre as plantas, não existe um momento em que pode ser considerado a configuração ideal do sítio. Não existe isso. Então, essa é uma outra dificuldade. Aqui, a chamada lódia unia a residência, que está à esquerda, com uma pequena capela do século XVIII, que está à direita, né? E isso foi construído pelo Burle Marx. O painel lá dentro é um painel dele também, e aqui no interior ela era usada principalmente para banquete. Aqui tinha uma mesa comprida antes de existir o salão de festa, e também para pintura de grandes obras, em especial de grandes extensões de tecido pintado, que ele pintava em rolo para depois fazer algum uso para toalhas, para cortinas, esse tipo de coisa, e até para vestimenta também. Tá? Aqui a residência do Burle Marx. Vocês desculpem, eu estou correndo um pouco, porque tem tanta coisa para falar, e eu não queria deixar de mencionar o complexo que é todo esse conjunto. Né? Então, vocês veem, cada lugar aqui tem história, aqui são pedras, aqui é coluna de portão de uma residência antiga, se não me engano, de Botafogo, né? da Rua São Clemente, foi trazida para cá. Lá na varanda tem 3, 4 carrancas, aqui tem mais uma atrás das plantas, que vem do Rio São Francisco, um banco do Rio São Francisco que está lá também. Então, é muito rico de tudo esse acervo, não só das plantas, mas também de arte popular, de artes que o Burle Marx colecionou e da sua própria produção também. Isso aqui, um painel de pedras no jardim da residência, feita com pedras de demolição também, e com a ideia de essa técnica mista de um painel que, ao mesmo tempo, ele é uma parede, né, visual, um obstáculo, porque lá atrás tem uma estrada, passa carros, e o Burle Marx quis dar mais intimidade a esse jardim, né, e, ao mesmo tempo, ser suporte para plantas que ele foi colocando ao longo da sua vida. Né? Aqui uma foto conjunto. Com licença, 25 minutos. Já tem 25 que eu estou falando? Sim. Então, eu vou correr um pouquinho. Bom, aqui são os objetos, as coleções: cerâmica do Jequitinhonha, a sala de música, um teto reproduzido lá do Pouso do Chico Rei, em Ouro Preto, a cozinha, e esse ateliê, que é uma construção que veio do centro do Rio de Janeiro, desmontada, né, da Rua de São Bento, esquina Conselheiro Saraiva, com a coleção de palmeiras na frente. O interior do ateliê, com pinturas feitas
especialmente para ele, para ficar nessa posição em que elas estão, então elas fazem parte da concepção de espaço todo, né? A parte de coleção de plantas mais de sol, também com pedras de demolição aqui usadas na escadaria e plantas de origem de lugares secos. E um jardim, também jardim coleção, que são a parte dos lagos de baixo, mas que ainda guarda a sua configuração paisagística, aí sim, com a definição, com as formas dos lagos bem claras, com os grupos de plantas constituídos. Então, era isso. Desculpem essa correria final, mas realmente eu vou parar de compartilhar aqui. O tempo, acho que já parou, né? O tempo de exposição incompatível com o tamanho do acervo. Obrigado, e eu estou à disposição para depois fazer qualquer esclarecimento. Obrigada. Obrigada. É o tamanho do acervo e o tamanho da experiência também, né? Mas eu vou dar seguimento à palestra do professor Flávio Cassalati e depois retorno com as perguntas para a gente debater. Perfeito. Né? Agora eu chamo o professor Flávio Cassalati, que vai falar sobre o acervo paisagístico da Pampulha. Ele é arquiteto pela Escola de Arquitetura da UFMG, em 1979, mestre em arquitetura pela UFMG, em 1997, e doutor em arquitetura pela Universidade da Bahia, em 2007, professor titular da Escola de Arquitetura da UFMG, onde ingressou em 1982, sendo seu diretor entre 2008 e 2012 e vice-diretor entre 1989 e 91, onde exerce várias atividades de pesquisa e extensão. Ele é pesquisador do CNPq, presidente do Departamento de Minas Gerais do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB Minas Gerais, de 1996, 97, 98 e 99. Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, Minas Gerais, de 1999 a 2002. Secretário Municipal de Administração Regional da Pampulha, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2003-2007, professor visitante da Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, e da University of Washington, em Seattle, da Hochschule, vai me desculpar, mas esse eu não vou saber dizer, está em alemão, da University of Applied Sciences de Schule für Architecture da Alemanha. Vamos resumir, facilitar. Conselheiro em várias instituições, destacando-se na UFMG, o conselho da editora é o UFMG e conselho curador da Fundep. E agora, fora dela, no Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte e conselho curador do IFAM. Ele é profissional de arquitetura e urbanismo, tendo realizado mais de 300 projetos nessas áreas em várias partes do Brasil. Autor dos livros A Pedra e o Tempo, Arquitetura, Interfaces e Pampulha, além dos capítulos em vários outros livros, artigos em revistas especializadas, periódicos nacionais e estrangeiros, várias vezes premiado em concursos diversos e atualmente é diretor da editora UFMG e presidente do ICOMOS Brasil. Professor, está com o senhor a palavra, são 30 minutos. Bom, novamente, então, quero dar um bom dia a todos e todas que nos ouvem. Também queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar participando do seminário também como apresentador, e a honra de partilhar aqui a mesa virtual com o professor José Tabacou, quem eu peço que, inclusive, complemente aí alguma coisa que escape à minha apresentação, na medida em que eu não sou paisagista, né? A minha especialidade é o patrimônio histórico, e acho que
teria muitos detalhes interessantes de paisagismo que poderiam ser comentados na minha palestra e que vão acabar não sendo alvo de um detalhamento maior. Eu fui coordenador técnico do dossiê de candidatura da Pampulha a Patrimônio Mundial. O nome oficial é Conjunto Moderno da Pampulha. E nós apresentamos o dossiê em 2016, início de 2016, e a Pampulha foi considerada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em julho de 2016, em meio a um golpe, um suposto golpe militar que estava acontecendo ali. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco as coisas que foram colocadas no dossiê e também um pouco sobre, mais especificamente, sobre a questão dos Jardins da Pampulha. O que eu poderia talvez dizer ainda logo no início dessa apresentação é que a questão da paisagem da Pampulha, ela tem várias escalas de observação, né? Desde a escala micro, né? do pequeno jardim, associado aos edifícios projetados pelo Oscar Niemeyer, mas também do conceito da escala mais ampla da paisagem cultural, que aí envolve outros níveis de abordagem. E o que é curioso dizer é o seguinte: no tempo todo que a gente estava elaborando o dossiê, a gente via claramente que a candidatura da Pampulha se faria como paisagem cultural, na medida em que ela representava mesmo uma ação transformadora do homem sobre a paisagem. O lago artificial da Pampulha, ele foi criado em 1938 para abastecimento de água da cidade de Belo Horizonte, pelo prefeito Otacílio Negrão de Lima. E o Juscelino Kubitschek... Professor, só uma dúvida. O senhor está passando os slides? Não, ainda não, ainda não. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Pensei que não tivesse aparecido. Estou fazendo uma introdução ainda, né? Uhum. E quando Juscelino Kubitschek assumiu a prefeitura de Belo Horizonte em 1940, ele mudou completamente a destinação do lago, entendendo que ali tinha uma riqueza cênica que podia ser aproveitada para algo novo na cidade de Belo Horizonte que lhe desse alguma projeção nacional e internacional. E como o jogo era o grande atrativo, né, turístico, embora essa palavra turismo seja um conceito mais contemporâneo, né, mas no fundo a ideia era essa, né, de se criar ali um complexo turístico baseado no jogo. E por isso foi feito o Cassino da Pampulha, né, que era a âncora do conjunto. E então toda essa ação foi realmente uma ação de transformação da paisagem. E com isso era claro para nós que Pampulha deveria se candidatar à paisagem cultural da humanidade. No entanto, as discussões técnicas com o IPHAN, existia uma preocupação muito grande de entrar, de solicitar a candidatura nesse quesito, porque, naquele momento, a questão da paisagem cultural ainda era controversa dentro da própria Unesco, até porque, um pouco antes disso, a candidatura de Buenos Aires tinha sido recusada. Então, a opção da equipe foi a de trabalhar a candidatura da Pampulha como um conjunto moderno. Agora, o que é curioso é que na sessão de aprovação da candidatura da Pampulha, a sessão de Istambul, na sessão da Unesco em Istambul, eles reconheceram a Pampulha como patrimônio cultural da humanidade. Ou seja, aquilo como paisagem cultural da humanidade, desculpa. Ou seja, aquilo que a gente já sabia acabou sendo consolidado pela própria Unesco. E a Pampulha, então, esse é um desenho do Oscar Niemeyer, né? Que é um desenho que ele fez várias vezes, e toda vez que se fala da Pampulha, a gente vê esse desenho onde estão colocados aqui talvez os principais edifícios ícones construídos da Pampulha.
porque outros prédios que foram projetados não foram construídos, como, por exemplo, o Grande Hotel da Pampulha. A candidatura foi apresentada como um conjunto moderno da Pampulha, embora soubéssemos internamente que a melhor categorização seria da paisagem cultural. E assim foi feito na sessão da Unesco, que reconheceu o conjunto moderno da Pampulha como paisagem cultural da humanidade. Pode passar. Bom, essa é a situação da Lagoa da Pampulha, né? Vocês estão vendo ela, eu não sei se... Bom, meu mouse vocês não vão ver, claro, por causa da apresentação. A apresentação está sendo feita remotamente. Mas a Lagoa da Pampulha, ela é essa grande massa, né, de água, e vocês estão vendo à esquerda, né, na parte mais aí da lagoa, esses dois braços aí são onde está mais assoreado, porque 70% da água que chega na Lagoa da Pampulha chega nessa parte inferior esquerda, né? Um pouco mais para baixo. Aí. Né? Então, esses dois córregos que chegam aí, eles são os responsáveis por 70% da água que chega na represa. E ela ela traz sedimentos e esgoto de uma região muito pressionada do ponto de vista urbanístico, por ocupações irregulares, por bota-fora clandestino, etc. Aí já era, desde o tempo que a lagoa foi criada, ela já era uma região de mangue e uma região já com um processo de assoreamento pequeno, né? Claro que isso foi aumentado com muita força com a urbanização dos anos subsequentes, mas aí, nesse lugar, existia, inclusive, uma região que, nesse espaço mais assoreado, que o Burle Marx chegou a fazer a proposta de um parque, o Parque Veredas, e que hoje essa extensão, na opção que a Pampulha fez, que a Prefeitura de Belo Horizonte fez, para recuperar a Lagoa da Pampulha, a opção foi de se juntar, né, o mais possível os sedimentos nesse lugar, ampliando bastante o parque, e virou o Parque Ecológico da Pampulha, que não tem nada a ver com o projeto original do Burle Marx, foi um projeto feito pelos arquitetos Gustavo Pena, o Veveco, né, o Álvaro Ardi e a Marisa Coelho, com um projeto totalmente novo, até porque é muito maior do que a área originalmente reservada ao Parque Veredas. E a ideia desse grande maciço de terra é criar um canal, né, entre a margem da lagoa e a esquerda, entre a margem da lagoa e o parque, um canal de depósito de sedimentos que seriam retirados, à medida que fossem chegando, eles seriam retirados a cada ano, nos meses que não chove em Belo Horizonte, maio, junho, julho e agosto. E no canal que foi formado à direita, uma estação de tratamento de águas fluviais. Mas, de qualquer maneira, esse tratamento nunca acabou sendo realizado como se esperava, e nós fizemos a opção, então, de colocar como área a ser apresentada, como a core zone, né, da Pampulha, a área onde estão colocados os 4 grandes edifícios projetados pelo Oscar Niemeyer, grandes no sentido de importância, né? Não no sentido de tamanho, porque eles são muito modestos, né? Então, a ideia foi essa, porque era a área, inclusive, menos assoreada do lago. E colocar o restante da lagoa como área de amortecimento, como também são os bairros perilacustres. Pode passar. A Pampulha é considerada pela historiografia, né, como sendo um momento seminal da arquitetura moderna brasileira, e ela vem muito nessas discussões da identidade nacional que se faziam à época, essa busca de uma arquitetura brasileira,
E a Pampulha, então, ela, apesar do prédio do Ministério da Educação e Saúde ser um projeto anterior à Pampulha, a Pampulha acabou ficando pronta primeiro do que o Ministério. E, com isso, o Oscar Niemeyer dizia, né, que a Pampulha era onde tudo começou, um pouco se referindo à questão da sua própria arquitetura, um pouco dessa arquitetura moderna brasileira e um pouco também com relação a Brasília, né? Então, essa era a ideia que estava por trás da Pampulha, essa exploração mesmo de uma linguagem brasileira de arquitetura e, por que não, de paisagismo também, né? Pode passar. E a cidade era a cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade que, naquele momento, tinha 46 anos de idade, uma cidade absolutamente nova, e que ela foi feita exatamente como uma cidade moderna, baseada nos ideais positivistas e tal, com projeto urbanístico, né? Um projeto urbanístico completo, e que trazia no seu seio, e essa é uma coisa que ficou em Belo Horizonte até hoje, essa ideia da modernidade. Ou seja, Belo Horizonte tem que ser moderno sempre, né? E, de certa maneira, Pampulha foi uma reafirmação desse impulso de modernidade que a cidade de Belo Horizonte trazia consigo. Pode passar. Vocês estão vendo aí, nessa sequência de imagens agora, algumas imagens da Pampulha, né? Como ela foi naquele momento. Vocês estão vendo aí, o cassino ele reinava absoluto nesse momento na paisagem, porque o projeto Pampulha ele tinha não só a âncora no cassino e nos equipamentos complementares, mas também com a criação de um bairro de elite, o bairro São Luís, baseado nos critérios de cidade-jardim, que complementavam o projeto Pampulha e destinado a... Naquele momento, seria uma espécie de casa de campo, né, das pessoas, na medida que a Pampulha era Belo Horizonte, mas ela era relativamente afastada da cidade. Hoje ela está integrada à malha urbana, não é mais essa distância toda, né? Mas naquele momento as pessoas consideravam quase como se elas estivessem saindo da cidade de Belo Horizonte para irem na sua casa de campo da Pampulha. O cassino, então, ele é resultado de um concurso fracassado de arquitetura. Eu digo fracassado porque o vencedor não foi contratado, porque era um projeto eclético, que não interessava a visão do Juscelino Kubitschek, e o Oscar Niemeyer foi indicado pelo Gustavo Capanema, como reza a história, para exatamente fazer esses projetos. Então, esse aí é o cassino, ainda em construção, 1941, pode passar. Essa é uma visão da Lagoa de 1953. Vocês estão vendo aí o prédio do Yacht Club, num momento em que a Lagoa ainda tinha uso náutico. Hoje, por causa da poluição dos esgotos, esse uso não é mais possível, embora a Lagoa esteja melhorando consideravelmente seu aspecto fitossanitário. Pode passar. Aí, em 1960, essa é uma vista dos jardins do Yacht Club, ainda também com uso náutico, pode passar. Em 1970, vocês já estão vendo aí a Pampulha um pouco mais ocupada, e na parte superior da foto, o estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, que foi construído em 1965. E essa grande terraplanagem ao lado é de onde viria a ser construído o ginásio poliesportivo, que complementa o complexo esportivo, que foi chamado de Mineirinho. Vocês estão vendo aí também que uma das características da Pampulha e dos bairros residenciais da Pampulha é exatamente essa paisagem vergel, né? Ou seja, os terrenos são terrenos de 1.000 metros quadrados, com uma baixa densidade de ocupação e que tem muito verde, né? Nos slides subsequentes, vocês vão ver como é que esse verde prosperou na Pampulha. Pode passar. 1980, né? A gente já consegue perceber uma presença maior do verde, aí o Mineirinho já construído. Pode passar. 2012, aí já a pré-Copa do Mundo, né? Quando o Mineirão foi remodelado e a paisagem também. Pode passar. 2016, né? Ainda a manutenção da paisagem verde, e aí a fotografia de um recanto do lago
que se manteve um pouco incólume, né, com relação à poluição que aconteceu, como vocês viram naquele mapa inicial, mais a montante do lago. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu com a Pampulha, na década de 60 era esse espelho d'água, e ali vocês estão vendo a Ilha dos Amores, que também foi objeto de projeto do Burle Marx, e que, no projeto inicial, abrigaria um restaurante que nunca foi construído. Em 1994, praticamente a Ilha dos Amores estava sendo incorporada à margem da lagoa, dado o grande assoreamento que aconteceu no lago. E essa reversão começou a acontecer em 2003, com esse projeto de recuperação da Pampulha, que foi baseado nessas premissas que eu falei, né? Ou seja, como teria que se retirar uma montanha de dentro da lagoa. E acredita, em Minas Gerais não precisa de outras montanhas, de mais montanhas, né? E não tinha, inclusive, onde colocar esses sedimentos, porque o custo disso seria muito alto. Optou-se por retirar uma parte dos sedimentos que foram para o aeroporto da Pampulha, para um aterro, para novos hangares, e o resto ser espalhado na lagoa, seja diminuindo a profundidade nesse setor mais próximo da montante, né, do lago, seja na criação do Parque Ecológico da Pampulha, que então, que funcionou também como teve duas funções importantes. Primeiro, como essa espécie de dique para a lagoa, e segundo, também porque, como a margem da lagoa é muito estreita, né, o Parque Ecológico também acabou funcionando como uma área de receptividade das pessoas que vêm visitar a Pampulha. Ou seja, ele permitiu uma área de piquenique, área de convívio, né, coisa que a margem da lagoa, pelas suas dimensões, acabava não oferecendo. Pode passar. Bom, essa, então, é a parte da lagoa que nós consideramos para ser o núcleo central do conjunto, e exatamente, vocês estão vendo aí, esse é um croquis feito pelo Danilo Matoso, que reflete um pouco da ideia que o Oscar Niemeyer teria para Pampulha, que é exatamente os prédios, o mais possível, se vendo entre si, né? E ocupando sempre posições proeminentes, né, na lagoa. O A, né, o Cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha; o B, a Casa do Baile, que hoje é o centro de referência de urbanismo e arquitetura da cidade de Belo Horizonte; o C é o Yacht Clube; o D, a Igreja da Pampulha; o E é a Casa Juscelino Kubitschek, uma casa que o Oscar Niemeyer projetou para o Juscelino Kubitschek dar o exemplo de morar na Pampulha, né? Que também tem jardins do Burle Marx; e o F é o hotel que não foi construído. Todos eles ocupando posições importantes, e a Casa do Baile ocupa uma pequena ilhota que acabou existindo à margem da lagoa. Pode passar. Bom, o Burle Marx chegou Bom, antes de falar do Burle Marx, o que é importante a gente, e que eu acho que é uma característica fundamental da Pampulha, é que a Pampulha é um grande parque linear, na medida em que ele percorre todo o perímetro da lagoa, tem 18 quilômetros de extensão, e ele é um parque que é dentro da cidade e ligado à cidade. Quer dizer, diferentemente de alguns parques que, mesmo sendo centrais, você está dentro do parque e tem poucas conexões com o espaço urbano. No caso da Pampulha, toda a margem é conectada com o espaço urbano, com residências, com comércio e serviços, né? Então, ele se oferece à população de uma maneira muito, muito imediata, né? Então, ele é um parque a céu aberto, que em volta de um lago, e isso faz com que ele seja absolutamente único e importante para a cidade de Belo Horizonte. O Burle Marx chegou a trabalhar na Orla, mas apenas não fazendo um projeto para a Orla, mas trabalhando mais na arborização
onde ele acabou plantando as palmeiras imperiais que hoje estão no seu auge ali, né, em volta da lagoa. Pode passar. Bom, falando especificamente dos edifícios, como eu falei, o Cassino, hoje Museu de Arte, curiosamente, a Pampulha ela foi inaugurada em 1943, mas em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu o jogo no Brasil. Então, vocês imaginam que em 3 anos a Pampulha teve que construir a sua história de conjunto, né? E mesmo assim isso não aconteceu, quer dizer, não existiram esses anos dourados da Pampulha com todos os equipamentos funcionando, porque a Igreja da Pampulha, apesar de construída, ela não foi sagrada, não foi reconhecida pelo Arcebispado de Belo Horizonte, então ela permaneceu fechada até os anos 50, quando finalmente ela foi aberta à população. Então, fechado o jogo, o cassino, o prédio do cassino ficou numa itinerância até se decidir o que poderia ser feito ali. E a opção de museu de arte é uma opção que parecia interessante, mas ela é complicada, porque se tem uma coisa que o cassino não tem, são as condições adequadas para um museu, né? Os pisos são muito frágeis para exposições, é uma área muito envidraçada, que a grande riqueza é exatamente a relação interior-exterior. Então, é uma situação muito, muito complexa. Pode passar. O jardim do museu, né, do Museu Cassino, né, é um jardim que tem características interessantes, porque ele é num terreno acidentado. Então, o Burle Marx acabou criando diversos ambientes e essa possibilidade de uma leitura mais vertical, né? Que é muito interessante até pela maneira como se dá o paisagismo do Burle Marx, né? Ela também tem um declive de meia encosta ao fundo, né? Que o Burle Marx trabalhou como sendo uma área de passeios entre as vegetações. Então, a gente tem alguns caminhos que percorrem os jardins de trás, né? Mas, com o tempo, esse paisagismo também ele foi sendo desfigurado, ao ponto de serem plantados alguns ficus Benjamin que acabaram criando um obstáculo visual de quem vê o cassino do outro lado da lagoa. E foi uma luta muito grande para poder cortar aqueles ficus que eram absolutamente indesejáveis naquele lugar. Pode passar. Aí alguns exemplos, né, de postais da época. Pode passar. Com a escultura dos Amós, que é a célebre escultura dos Amós, que pode passar. A Casa do Baile, que foi feita como um equipamento complementar ao cassino, onde as pessoas que não iam jogar ou que não tinham recursos para isso acabavam tendo uma opção de lazer, e que também que tem também um paisagismo de uma beleza imensa, embora o paisagismo que esteja lá hoje tenha sido feito pelo arquiteto Ricardo Samuel de Lana, na medida em que ele não conseguiu restaurar exatamente o projeto como ele tinha sido. Mas é claro que ele aproveitou ao máximo certos elementos da pré-existência, como um pequeno lago que dialoga com a grande lagoa da Pampulha. Pode passar. Esse é o projeto do Burle Marx para a área da Casa do Baile, cuja característica muito, muito bonita é exatamente essa marquise serpenteante. Pode passar. Outra vista, né, da Casa do Baile, da riqueza dos seus jardins. Pode passar. A Igreja da Pampulha, como eu falei, ela é muito pequena, né? Ela é um pequeno templo, e ela ela foi tombada pelo Patrimônio Nacional antes mesmo de ser ocupada, vamos dizer assim, antes de ser usada como igreja, o que acabou acontecendo só, como eu falei, nos anos 50. Mas ela é preciosa não só pela integração dos elementos artísticos com a arquitetura, mas também pela riqueza do paisagismo. O paisagismo que está lá hoje, ele foi feito pelo escritório do Burle Marx após o falecimento do Roberto, e
de novo, também não é o projeto original do Burle Marx, que usou muito a rosa, né, como tema principal. A ideia da simbologia da rosa ligada à religião católica, essa coisa toda, foi muito explorada pelo Burle Marx, mas acabou não sendo mantida nessa segunda restauração que aconteceu, nessa última restauração que aconteceu em 2005. E tem uma área em frente, pode passar, que é aí vistas da época, né, de inauguração, pode passar. Aí uma vista mais recente, pode passar. Os jardins na recuperação de 2005, como foi feito pelo escritório Burle Marx, pelo Hiroshi, né? Pode passar. Hiroshi Ono, pode passar. Volta lá, por favor. Volta mais uma. Vocês estão vendo essa grande área em branco aí, foi também objeto, nós temos uma grande praça aí que foi objeto também de um projeto Burle Marx, e aí já era uma área que tinha mangueiras, e o Burle Marx aproveitou essas mangueiras, mas fez também um projeto que não chegou a ser executado na sua íntegra, que a gente vai falar dele um pouco mais ao final. Pode passar. O Yacht Club, que hoje é o problema, o maior problema da Pampulha, porque é um prédio que foi muito descaracterizado e teve uma série de construções anexas que acabaram criando obstáculos visuais à Pampulha. Mas a ideia do Yacht Club à época era funcionar exatamente como uma porta dos esportes náuticos na Lagoa. Pode passar. Vistas do Yacht Club na época da sua inauguração. Pode passar. Bom, só falando um pouco também sobre os jardins do Yacht Club, o programa do Yacht Club ele ocupava muito extensivamente a área externa. Então, a atuação do Burle Marx acabou sendo mais nos jardins lineares, né, ao longo da testada da rua. Vocês imaginam que era, nos anos 40, um clube onde as pessoas ficavam de maiô, biquíni e calção, que não tinha absolutamente sendo vistas da avenida que circundava a Lagoa. Então, o Burle Marx tentou trabalhar um pouco também um certo obstáculo visual para amenizar um pouco essa exposição, né, das pessoas aos transeuntes. Pode passar. Aí, imagens da casa do Juscelino Kubitschek, né, da residência JK, em que a gente vê também os jardins do Burle Marx. Nesse momento não estavam muito bem cuidados, na época dessa foto. Pode passar. Professor, nós temos 25 minutos, mas sim, eu estou compensando um pouquinho os problemas na apresentação. Vou tentar correr, então. Pode passar, aí Jardins do Burle Marx, né? Esse é um projeto também importante, que é a Praça Dalva Simão, que é um projeto que foi feito 2 vezes pelo Burle Marx. O primeiro, trabalhando muito as rochas, um projeto que tinha a questão ecológica muito, muito valorizada, mas acabou que ficou sendo construído. Pode passar. Foi esse outro projeto, onde tem um grande mural também projetado pelo Burle Marx, mas que continua ainda com a ideia de trabalhar muito o rock garden, né? As pedras, né? As cangas de minério, etc., na sua riqueza paisagística. Pode passar. Esse é o mural que está na praça, pode passar. Esse é um desenho do Parque Veredas, que foi substituído pelo Parque Ecológico, pode passar. Parque Veredas, né, com o projeto original do Burle Marx, pode passar. Esse é o Parque Ecológico, né, que hoje ocupa o lugar do Parque Veredas e que é muito maior do que o projeto inicialmente pensado para a área. Pode passar. Aí são alguns croquis dos jardins do Grande Hotel, que buscavam exatamente essa relação com a Lagoa, né, e de passeio em volta da Lagoa. Pode passar. Para terminar, essa sequência após aprovação pela Unesco do Conjunto Moderno da Pampulha. Essa é a logo do conjunto. Pode passar. Ela foi reconhecida por esses 3 critérios, 1, 2 e 4, que é representar uma obra-prima do gênio criativo humano. O segundo é exibir um evidente intercâmbio de valores humanos.
e o quarto, constituir elemento eminentemente representativo de um conjunto arquitetônico que ilustra uma etapa significativa da história humana. A Pampulha era reconhecida exatamente pela sua originalidade, né? Ou seja, não só a originalidade da sua arquitetura, como também do seu paisagismo, que se distinguia muito das vertentes, né, do jardim francês ou do jardim inglês, que eram dominantes, especialmente em Belo Horizonte, né, onde a gente tinha exemplos dessas duas tendências. Então, os jardins de Burle Marx aqui, eles eram absolutamente novos e representativos de um novo tempo. Pode passar. Bom, eu não vou avançar muito nisso por conta do tempo, mas é onde se explicava exatamente por que é que eles seriam importantes. Pode passar de cada um dos critérios, né? Os artistas inovadores, aí, Burle Marx, o Oscar Niemeyer e o Cândido Portinari, pode passar. Essa coisa do sítio novo, né, também ajudou muito na implantação desse conjunto, pode passar, e desse reconhecimento. A linguagem arquitetural, né, a curva, etc. Pode passar. Pode passar, não vai dar tempo da gente falar sobre isso. A busca de obra de arte total. Pode passar. A ideia da construção das identidades nacionais é interessante. Essa igreja do Barroco Mineiro, que tem a torre sineira afastada do corpo da igreja, que foi retomada pelo Oscar Niemeyer na igreja da Pampulha. Pode passar. Essas referências à arquitetura colonial, especialmente com relação à azulejaria, pode passar. Pode passar. Pode passar, não vou entrar nessa questão, né? E essa ideia de uma nova síntese arquitetônica. Pode passar, por favor. Esse uso da forma livre, né, que o Oscar Niemeyer sempre se refere a ela, e da surpresa arquitetural, que está no próximo slide, né? Que são características da obra do Oscar Niemeyer. Pode passar. Esse forte vínculo, né, dos volumes construídos do lugar, da Lagoa da Pampulha, ocupando esses lugares mais proeminentes, como eu falei. Pode passar. Pode passar. Essas questões de inovações da curva, né, na arquitetura e no paisagismo, essa é um aspecto interessante, pena que a gente não vai poder desenvolver, mas essa ideia da curva ela foi muito importante também para a singularidade da arquitetura a qual nós estamos nos referindo. Pode passar. As inovações tecnológicas com relação ao concreto armado, etc. Pode passar. As inovações em relação ao paisagismo, pode passar. Pode passar. Isso aí mostra dos jardins, né? Esse é um projeto do Burle Marx para aquela praça que eu falei, né? Praça. Volta dois slides só para. Essa aí é uma proposta do Burle Marx para a Praça Raul Soares, que é o slide anterior, né? De reformulação da praça, com essa característica do jardim francês, mas que não foi executada também. Pode passar. Aí é o núcleo, apresentado no dossiê. Pode passar. Pode passar isso também, não vai dar tempo de falar. E eu queria terminar com essa questão do jardim de Burle Marx na Igreja de São Francisco. Uma das coisas que a Unesco pediu foi que fosse refeito o jardim projetado pelo Burle Marx. E essa é uma questão polêmica, na medida em que os jardins do projeto do Burle Marx eles nunca foram executados na sua íntegra, e hoje a praça está reformada, consolidada e sendo utilizada pela população. Então, isso acaba gerando uma questão complicada, né? Com tantos investimentos a serem feitos, e uma praça que tem usos consolidados pela população, faz sentido retornar ao que ela nunca foi, né? Então, essa vamos dizer, uma questão polêmica que hoje o conjunto enfrenta com a Unesco. E eu termino nessa imagem para a gente entender uma coisa que o professor José Tabacol falou, inclusive na sua apresentação, que a questão dos jardins é uma questão dinâmica, né? Não existe um momento que você tira uma fotografia e fala, ó, o jardim é isso, né? Então, essas questões são questões importantes, tanto na paisagem, na sua escala micro, quanto na questão da paisagem, na sua escala macro, na medida em que uma das características principais da paisagem cultural é exatamente a sua transformação. Eu, novamente, agradeço o convite e fico aberto às perguntas que forem necessárias. Muito obrigada, professor Flávio. Realmente é um trabalho
imenso de documentação, excelente, né? Mostra bem ali as fases, né, de construção, né, as várias áreas que foram trabalhadas, mas vamos à nossa roda de conversas, né, de perguntas. Primeiramente, eu vou colocar aqui para o professor José Tabacô, uma questão que eu me lembro que foi talvez uma das solicitações da Unesco, né? O senhor falou da composição paisagística no sítio, né? E eu gostaria de saber se tem como saber quais os princípios estéticos adotados por Burle Marx na composição, que o senhor falou bastante assim da composição paisagística do sítio, que determinadas áreas elas têm tratamento, né, de jardim e outras áreas não. E uma das formas de diferenciar uma área de outra seria através dessa compreensão dos princípios estéticos adotados por Burle Marx na composição com a vegetação. Então, tem como identificar esses princípios ou essa percepção estética, como ele compunha a vegetação? Sim. Olha, isso foi uma das questões colocadas pela própria Unesco, né? E, assim, no meu entendimento, é muito difícil você ter o Roberto não chegava lá no sítio, na hora de compor um jardim, e dizia assim, aqui eu vou usar tal princípio estético, ali eu vou usar tal outro. Né? Ele fazia um projeto como se fosse para um cliente. Ali ele decidia que ia ter um jardim, então ele fazia uma composição de um determinado jardim. Isso não impedia que, no futuro, ele mudasse aquele jardim porque ele teve necessidade de espaço para uma nova planta que chegou, ou porque uma planta morreu, ou porque uma árvore das imediações cresceu muito e ensombreou o espaço, e aquela vegetação que ele tinha usado inicialmente já não se adequava mais ao ambiente por falta de luz, por exemplo. Então, ele tem os princípios que a gente conhece, de uso de vegetação, de clareza da composição. Muita gente atribui ao Burle Marx alguns princípios que eu não reconheço, por exemplo, o uso da curva. O Roberto usava curva, mas usava reta também. Nós temos projetos lá no escritório que são inteiramente ortogonais. Acho que poderia chamar quase concretistas, de tão assim rígidos que são, né? Intencionalmente rígidos. Então, mas tinha como princípio assim que eu acho importante que o Roberto tinha a preocupação de não querer parecer natural. Ele dizia: imitar a natureza servilmente não é fazer jardins. Fazer jardins é você fazer sua composição, porque o jardim é uma obra artificial, feita pelo homem, para o homem. Ele usava essas expressões frequentemente, entendeu? Então, é claro que a gente pode, para efeito didático, identificar ou separar ou isolar alguns princípios compositivos na obra do Burle Marx, mas você querer dizer onde esses princípios estão aplicados no sítio é uma tarefa inglória, é uma tarefa de muito difícil por isso, porque as coisas mudavam o tempo todo. Não só o próprio Roberto mudava, como a natureza também. Ali são plantas em competição. As plantas estão brigando uma com as outras o tempo todo. Então, você tem que tomar decisões, por exemplo, quando uma está tendo uma competição dessa, você tem que tomar a decisão, qual que eu vou tirar? Mas você tem que tirar, né? Não existe isso de assim, não pode tirar porque o Burle Marx botou assim, porque ele mesmo tirava, porque ele dizia, vamos tirar essa planta daqui. O que a gente faz lá no sítio, quando o Robério Dias era diretor, ele inaugurou essa estratégia, foi a de fazer o que a gente chama de backups. São cópias das plantas em outros locais que não estão tão compostos assim, para você ter a garantia da coleção ali. Mas porque a gente não pode pretender que o sítio é algo cristalizado, congelado de uma determinada forma. Ele é dinâmico o tempo inteiro.
É a própria efemeridade do patrimônio paisagístico, né? O efêmero, São o questões, dinâmico. são questões que estão em aberto, porque, na verdade, quando você pega a Carta de Florença, pega o manual do Carlos Fernando Delfim, são princípios de conservação de jardins históricos, mas não tem. Isso é como se fosse a Constituição Federal, ela dá linhas gerais de como você deve se comportar, mas ela não chega ao nível da lei de execução daquele princípio que está expresso na Constituição. Carta de Florença é um exemplo disso, sabe? São os princípios, mas você, na hora que tem duas plantas raras competindo uma com a outra, como é que você decide isso? Não tem lá explicando isso, Com entendeu? Então, certeza. são coisas que o dinamismo faz com que as técnicas de intervenção vão ser definidas obrigatoriamente de uma forma diferente das técnicas que você usa para patrimônio edificado, por exemplo. Uhum. Bom, Perfeito, perfeito. Professor Flávio, eu vou também fazer uma pergunta, meio que também direcionada à área da documentação, né, do patrimônio. No caso, como o senhor mostrou, existem várias etapas, né, da construção, do que foi idealizado para Pampulha, documentados. Mas a gente da área que leu, que estuda o trabalho do Roberto Burle sabe que a presença do botânico Henrique Lamé de Melo Barreto foi de grande importância. Então, existe um registro do que foi a contribuição do trabalho do Henrique Lamé, o que foi essa troca, porque ele fala que, inclusive no livro do Flame, ele diz que nunca imaginava, o próprio Henrique Lamé disse que nunca imaginava que uma composição, uma fitoassociação também poderia ser uma composição estética. Então, assim, existe alguma documentação nesse sentido, dessa contribuição dele? Sim, existe muita pesquisa sobre a presença e a importância do Melo Barreto na obra do Burle Marx, né? E o próprio Burle Marx reconhecia isso, né, professor Tabacô? Eu acho que ele nunca negou essa participação, ao contrário, ele valorizava muito isso. ele valorizava e está expresso isso em algumas conferências que estão editadas naquele livro Arte e Paisagem. Uhum. Uhum. E a Pampulha, ela veio também muito na sequência dos jardins do Grande Hotel de Araxá, que foi onde a parceria deles foi muito intensa e muito rica, né? E de onde o próprio Burle Marx reconhece que retirou muito conhecimento dali, né? Então, lembra, quer dizer, o Grande Hotel de Araxá também era um cassino, né? A âncora era o cassino, apesar também da existência das águas termais, né? Então, isso também acabou acontecendo, e o próprio Melo Barreto também trabalhou na Pampulha. O Parque Veredas tem muito da presença do Melo Barreto, né? Inclusive, essa questão ecológica. A gente tem documentação sobre isso, essa documentação ela está reunida, aquilo que a gente consegue, exposta em alguns artigos. Na época do restauro da Pampulha de 2005, o Hugo Segawa, inclusive, coordenou um seminário e ele fez convites, como curador do seminário, ele fez alguns convites a alguns paisagistas para discutir sobre o paisagismo da Pampulha, que apresentaram um importante material sobre isso e uma importante reflexão sobre os jardins do Burle Marx e também a presença do Melo Barreto. Perfeito. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que estão no chat e comentários. Né? A Cláudia Storino, ela fala que, no meu entendimento, todo o sítio é uma obra constituída organicamente ao longo do tempo, onde as construções e a vegetação mantêm um diálogo permanente. Eu acho que está relacionado com aquela questão dos espaços entre.
mas que também o próprio Hugo Segal já falou que era uma brincadeira em relação à edificação, a relação entre a edificação e o jardim. A professora Auxília também fala que poder ouvir Flávio que fez parte de todo o processo de reconhecimento dessa paisagem cultural. É muito bom, um domínio temático, né? Ela parabeniza os dois palestrantes, e o professor Hugo Segal coloca aqui: Tabaco não é do seu tempo como sócio de Roberto Blemarx e nem ele pode usufruir do novo ateliê projetado por Acácio Gil Borsoni, por seu falecimento, mas pelo seu longo convívio com ele, como você vê as construções dentro do sítio? Não são modernas, stricto sensu. Será também um espelho da personalidade não dogmática e inquieta do paisagista? Olha, essa pergunta é ótima, porque dá a chance de falar de um aspecto da personalidade do Roberto que é bastante importante em toda a história de tudo, né? O ateliê, por exemplo, nós estamos num dia comum, trabalhando no escritório, normalmente toco o telefone, era um arquiteto do IFAM, não lembro mais quem era, mas era um arquiteto do IFAM do Rio, dizendo que uma fachada da Rua Dom Gerardo ia ser demolida, que era de granito, uma fachada linda e tal. O Roberto queria ficar com ela, que eles dariam a fachada para o Roberto, mas ele teria que retirar do local em um mês, tinha um prazo lá qualquer. O Roberto não viu a fachada, pelo telefone ele falou assim: eu quero, sabe? E depois é que foi feita toda a logística de ir lá, numerar pedra, desmontar, fotografar, levar para o sítio. Essa fachada ficou 10 anos no solo, espalhada as pedras, até que chegou uma oportunidade e ela pôde ser montada, né? Nesse período, vai nascendo no Roberto a ideia de fazer o ateliê dele ali. Eu não sei, eu não estava mais, eu saí em 82 lá do sítio, mas eu mantinha contato com o Roberto, eu ia visitá-lo no sítio, e um pouco antes dele falecer, eu fui visitar, ele já estava doente, mas ele quis ir me mostrar o ateliê, que ele não chegou a usar. Ele não chegou a usufruir do ateliê porque a doença não deixou, né? Então, o Roberto era muito circunstancial. Eu também não sei dizer quais foram as circunstâncias que levaram o Roberto a falar com Ari Garcia Rosa, para o Ari Garcia Rosa fazer o projeto do prédio administrativo do sítio. Mas o fato é que o Ari fez o prédio ali, juntamente com o Roberto, os dois fizeram o prédio. Então, era uma coisa assim, realmente, que o Hugo chamou de não dogmática, né? Essa coisa de aquela necessidade de ficar fiel a um modernismo qualquer ou alguma coisa assim, não tinha. Tanto é que a casa do Roberto não tem nada a ver com isso. Ele tentou manter aquela linguagem arquitetônica da própria casa, assim como fez um pseudo-restauro da igreja, que é do século XVIII, também da mesma forma. Então, realmente, as coisas aconteciam de uma forma muito circunstancial. Eu suponho, assim, aí já é especulação minha, mas pode ter acontecido perfeitamente de uma reunião com Janete Costa e Borsoi, deles sugerirem: façam um ateliê ali, vamos fazer um ateliê. E eles fizeram um ateliê, aquela grandiosidade wagneriano, né? O ateliê é quase wagneriano, né? E assim, como eram as coisas em geral na vida do Roberto, né? Eram assim as coisas que iam acontecendo muito de uma forma circunstancial. Então, eu pego, até na própria obra dele, eu tenho um artigo que eu escrevi, que eu consegui identificar, depois dele já morto, ele nunca me falou nada sobre isso, mas eu consigo identificar assim, fortes convergências entre alguns projetos e o Renascimento, os Jardins do Renascimento, fortes convergências entre outros projetos e os jardins românticos do século XVIII e XIX, e até com o barroco também. Santo André tem muita conotação
barroca nesse sentido. Assim, ele chama a grande cobertura ao lado da prefeitura, ele chama de parterre. O Roberto chamava de parterre, que é uma coisa nascida no Renascimento, mas que os franceses deram aquele destaque especial. Então, as coisas com o Roberto aconteciam dessa forma. Por isso que tem essas tendências todas lá no sítio. É o meu modo de ver isso, tá? É quase que conhecer obra a obra, né? Inclusive para conservar. Você precisa conhecer obra a obra, e eu diria até mais, você precisa conhecer as circunstâncias em que elas foram feitas também. Uhum. Isso é bem importante, porque Roberto, lá em São José dos Campos, ele se comporta de um jeito assim bem particularizado dos projetos, porque o Rino Leve deu oportunidade a ele disso. O Rino Leve dizia coisa até da própria arquitetura, dizia, não, o Burle Marx tem que resolver isso, ou o paisagista é quem deve fazer isso. E aquele painel que tem na chegada da casa, o painel com azulejos, foi o Rino Leve que sugeriu que o Burle Marx fosse contratado para fazer. E ele, quando fez, ele já sabia que ele ia usar hemerocallis amarelo na frente, por isso a dominância do azul no painel. Isso o Roberto me falou, e, se não me engano, ele menciona numa das palestras que ele fez também. Não é? Então, tem que ter essa convergência entre arquiteto e paisagista, que não é muito frequente, é muito difícil. Na obra do Roberto, eu identifico com o Rino Leve, com o Hans Bros, com o Ari Garcia Rosa, com o Marcelo Fragelli. Existem. Mas tinha outras coisas que o arquiteto fazia o projeto, quando a obra estava quase pronta, aparecia alguém no escritório e dizia, Roberto, você tem que fazer o paisagismo disso aqui. Mas a arquitetura já estava pronta. Entendeu? O paisagismo vinha como uma obra complementar, quase. Porque a circunstância definia assim. E isso aconteceu na Pampulha, Tabaco? Qual que é a sua ideia sobre a Pampulha? Olha, eu conheço pouquíssimo da história da Pampulha, mas eu creio que não. Eu creio que o Roberto teve, na Pampulha, uma certa liberdade inicial. O Roberto depois brigou com o Juscelino, né? Então, aí as coisas ficaram mais complicadas para ele. Mas, na Pampulha, pelo que eu pude ver, assim, o pouco que eu conheço, que eu não conheço bastante, ele teve até bastante experiências com o Melo Barreto, que ele menciona, né, com o Melo Barreto, mas também as experiências plásticas. Por exemplo, outro dia eu fui convidado para uma palestra, e aí eu tive que olhar mais de perto o jardim da casa do Juscelino, que você mencionou, não é? Para minha surpresa, ali tem uma clara influência dos Herbaceous Border, da Gertrude Jekyll, que era uma inglesa do final do século XIX, começo do XX, que fazia jardim dessa forma, e que o Roberto experimentou isso aí na casa. Não conheço nenhum outro projeto do Burle Marx que tenha isso. E quando você mostrou essa fantástica documentação que você mostrou aí da Pampulha, no projeto, num dos que não foi executado, agora me escapou, mas também tem alguns traços que revelam essa tendência dele, essas experiências, essas tentativas. Sabe? Porque o Roberto tinha essa abertura, né? Para ele valia experimentar tudo. Ele experimentava e analisava resultados e seguia pelos seus caminhos de acordo com o juízo que ele próprio fazia do que ele estava tentando. Pois uma das questões assim que o Flávio apresentou foi que haviam rosas, né, junto da capela, e a gente sabe que a rosa não era muito utilizada. Eu tenho recordação que na capela da Jaqueira foram utilizadas rosas também, mas que não era comum na obra dele o uso da rosa. Então, havia essa relação entre a rosa e a capela. Mas se não era comum, era mais uma razão para você tentar restaurar essa situação, se possível, né? Porque nem sempre é possível. É isso que é a dificuldade, porque eu ia até mencionar um exemplo que eu acho importante.
O Roberto foi contratado para fazer praticamente restauro dos jardins do MEC, no Rio de Janeiro, da cobertura. E ele usou lá uma planta que nem existia no Brasil na época do jardim original. Sabe? Foi uma introdução dele depois, mas ele teve que substituir porque a planta que ele precisava não existia disponível, e ele substituiu por alguma coisa que ele achou que plástica e estruturalmente era uma substituta válida, e colocou, sabe? Mas não existia nem no Brasil na época do projeto. Então, você tem que ter uma certa flexibilidade. Eu também menciono sempre o jardim do, do Palácio do Palácio Nova Friburgo, ali no Rio, Palácio Catete, né? Do Catete, que, quando foi feito pelo Villon, não tinha sombra. Agora tem os edifícios em volta que jogam sombra permanente no prédio, as plantas se comportam de outra forma. Algumas conseguem se adaptar, mas elas se alongam, se esticam em busca de luz, coisas desse tipo, não fica a mesma coisa. E gramado, nem pensar, o gramado não tem quem force. Então, o gramado falha porque a grama está se ressentindo de uma iluminação. E Então, fora isso, o problema das jaqueiras, né? As jaqueiras têm, hoje em dia, do Palácio do Catete, elas estão com aquela praga. E, de alguma maneira, elas vão precisar ser substituídas. Mais um problema. Outra questão, também, recentemente, que eu fiquei sabendo, é o jardim do Instituto Moreira Salles, que acho que foi em 2019, que teve uma chuva muito grande e derrubou várias árvores, então um jardim que era de sombra, mais para a sombra, ele ficou de pleno sol, e então várias espécies precisaram ser modificadas até que essas árvores cresçam novamente. Então, também trazendo essa questão do efêmero, né, da dinamicidade de um jardim, que nunca vai ser comparada à questão da conservação da arquitetura. Isso. É engraçado, é interessante também o seguinte, que eu penso que isso é uma discussão que tem que ser feita. A própria Cláudia Storino, que está nos ouvindo, ela já falou da sua preocupação com muitas questões no sítio que não estão claramente definidas e falou até de organizar um encontro para fazer uma discussão ampla sobre isso daí, né? Então, e eu penso, pessoalmente, acho que quando você vai trabalhar com jardim histórico, o que tem que ser preservado é, primeiramente, os princípios compositivos daquele jardim. Você tem que identificar quais foram os princípios compositivos e manter esses princípios a qualquer custo. Depois, se as plantas tolerarem as mudanças ambientais no próprio local e no entorno, manter as plantas na medida do possível. Se não for possível, usar outras plantas que sejam o mais próximas daquelas, como estrutura vegetal, como arquitetura vegetal, como cor, como textura, como tudo, né, o mais próximo possível, e tentar manter aí a ideia da integridade do projeto dessa forma. Mas eu não vejo outra, não, porque assim, era originalmente Gramado, voltando ao Palácio do Catete. Era Gramado. O Gramado, hoje em dia, não é possível mais lá. O Gramado vai ficar falhado. Então, você pode substituir o Gramado por alguma outra planta. Por exemplo, pelo de urso como se fosse uma grama, não é pisoteável, mas lá também o gramado não é pisoteável, né? E dá uma unidade única. É da mesma cor? Não, é verde, mas não é da mesma cor. Claro que não é da mesma cor, nem vai ser nunca, né? Então, você tem que administrar isso daí de alguma forma. Essa questão da substituição da vegetação, inclusive, foi trabalhada na tese do
professor doutor Joamir Marques Silva, na UFPE, né, de orientação da professora Ana Rita, e ele fala exatamente isso, né, que se preserve a integridade visual da vegetação, preservando, pelo menos, a arquitetura daquela vegetação que precisa ser substituída por conta, às vezes, de aspectos relacionados à mudança no microclima. A gente precisa entender também que as mudanças climáticas, inclusive, aquecimento global, também essas questões vão interferir bastante na vitalidade do jardim, né? A Ana Rita, na palestra anterior, ela mostrou como o entorno, né, da Praça Casa Forte já modificou de certa forma, aquilo reflete no microclima, né, do jardim e na adaptação da vegetação. Então, não sei em que medida, né, vai ser possível. Na verdade, jardim histórico tem dois grandes inimigos, passarinho e jardineiro. Tem que controlar esses dois de alguma forma, porque é terrível. Lá na Pampulha, eu não sei se o Flávio conhece essa história, mas quando era Conceição Piló, diretora do Museu da Pampulha, nós íamos frequentemente, Roberto fez exposição lá e tal, a gente estava construindo a Praça da Alva Simão, a segunda etapa, né? Que, aliás, é o único painel em pedra-sabão feito pelo Burle Marx, né? É interessante saber, né, que foi feito em pedra-sabão por causa da pedra tão ligada a Minas Gerais, né, e tal. E quando nós chegamos, alguém tinha plantado um mandacaru, um cactus, na beira da lagoa, ali em frente ao cassino, naquela rampa que desce para a água, na borda tinha um mandacaru. O Roberto ficou revoltado, sabe? Ele soltou os cachorros, reclamou dela, disse, mas isso não sou eu, a Conceição Piló disse, isso é a prefeitura. Então eu vou escrever uma carta para a prefeitura, não sei o quê. Aí escreveu, foi até eu quem redigiu, ele ditou a carta no avião para mim, eu fui anotando a carta e tal, depois a gente redigiu e tal, mandamos para a prefeitura. Claro que não aconteceu nada, na viagem seguinte estava lá o cactus, nas outras também. Ele botou isso numa conferência, sabe, que a prefeitura não tirava o cactus lá, que ele virou uma queda de braços, assim, entre ele e a prefeitura. Eu não conhecia essa história, não, Tabacô, mas a prefeitura reclamava muito que os jardins eram de difícil manutenção e que por isso eles foram degradados. Com razão. Agora, difícil manutenção ou não, o que eu fico vendo é que aquele... como é que chama aquele animal que fica na beira da lagoa, gente? Parece uma anta. Capivara. Capivara. Eu sei que as capivaras, elas têm um gosto gastronômico requintadíssimo, porque elas adoram as plantas dos jardins do Burle Marx. As que elas mais gostam. Mas hoje, depois da restauração, a prefeitura criou no Jardim Botânico da prefeitura uma estufa exatamente para espécime de reposição. Então, espero que com isso a gente consiga, pelo menos, manter o que foi restaurado, né? Ou foi recuperado. Não diria que foi restaurado, mas recuperado. Né? A Laura Lage, ela fala que atualmente a Laura Mourão está gerindo os jardins da Pampulha. A Cristiane Magalhães fala que o controle das formigas é um capítulo à parte na história dos jardins também. Ana Rita agradece ao professor Tabacô e ao Flávio por nos proporcionar momentos ricos de reflexão. E a Laura Lage aqui finaliza, como o Flávio disse, agora BH tem um viveiro do Burle Marx. Realmente, se cada jardim tivesse um viveiro, ou pelo menos os parques, no caso, o Parque do Flamengo, tivesse um viveiro, seria já um grande avanço na conservação, né, desses espaços. É verdade. Enfim, eu vou finalizar, como o professor Flávio disse que tinha compromisso agora às 12 horas também, professor José Tabacô, eu agradeço enormemente a honra da participação dos dois, a colaboração, essa troca de experiências ímpar, né, e convido todos para que às 2 horas, né, a gente se reúna novamente, porque vamos ter ainda umas 2 mesas riquíssimas, né,
e o dia continua com essa oportunidade de trocas de experiências e aprendendo sempre mais a como conservar nossos jardins. Muito obrigada, professor Flávio Cassaladi, muito obrigada, professor José Tabacou, e até mais tarde, né? Até 2 horas. Eu agradeço também a oportunidade, obrigado, e desejo sucesso no evento. Obrigada. Também agradeço aí a participação e desejo sucesso no seminário. Obrigada a todos. Então, até mais tarde, às 2 horas estaremos aqui novamente com as 2 mesas fantásticas. Obrigada, gente. Até mais tarde.